Começa agora. Bom Dia Rádio City, um programa da CDL Santos Praia. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde, faça já o seu. 32266200. Realização CDL Santos Praia. Bom dia, 6h46, começa agora na 02 o programa Bom Dia Rádio City, projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia. Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, que irá informar e debater os principais fatos da região e também do país. O comando é do jornalista Zé Torquato. Oi, Zé, bom dia. Bom dia, Tiago, bom dia, ouvintes da 102 a Rádio City. Estamos de volta para mais uma edição do nosso programa Bom Dia Rádio City, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, CDL Santos Praia. Vamos ao vivo até às 8 da manhã, em destaque os principais fatos da região e do país. Hoje na bancada temos a participação do empresário e consultor portuário Maxwell Rodrigues. Bom dia, Maxwell. Bom dia, Zé, bom dia, Tiago, bom dia, Alex, bom dia, ouvintes. Um prazer estar aqui novamente. E também conosco hoje, integrando a bancada do Bom Dia Rádio City, o vice-presidente do Grupo Mendes, o empresário Alex Mendes. Alex, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. E bom dia, ouvintes. Ok, vamos então aos temas que vão movimentar a nossa edição de hoje do Bom Dia Rádio City. Lembrando que você que está nos acompanhando pode interagir com o nosso programa pelo WhatsApp 991406444, telefone fixo 21045410, ou então Facebook Bom Dia Rádio City, facebook.com/Bom Dia Rádio City. Fique à vontade, participe conosco. Tiago, por favor, os destaques desta quinta-feira, dia 29 de setembro de 2016. Proibição de shows no Mendes Convention Center persiste. Sem reformas, sistema estoura em 2025, diz Padilha. Pesquisa da CNC indica cautela do consumidor. Muito bem, aproveitando a presença aqui do Alex Mendes, nós vamos retomar uma notícia que foi veiculada em meados deste mês de setembro, que está terminando. Vamos retomar, por favor, Tiago. A Justiça proibiu shows musicais ou qualquer evento com ruídos em meados de setembro nas dependências do Mendes Convention Center em Santos, que não possuam isolamento acústico, estabelecendo diária de R$100 mil. A decisão do juiz Rodrigo Garcia Martinez, da 7ª Vara Civil da cidade, vale até que sejam feitos os reparos necessários para que o som emitido fique dentro dos limites legais para aquela área predominantemente residencial do bairro do Campo Grande. Como a sentença é de primeira instância, cabe recurso. O magistrado atendeu a pedido feito pelo Ministério Público Estadual em ação civil pública que tramita desde 2007. No processo, o MPE questiona a realização de shows no pavilhão de eventos no Mendes Convention Center, afirmando que a área não é apropriada por não ter proteção acústica. Então, Alex, aproveitando sua presença aqui, nós aproveitamos a oportunidade para esclarecer e dar o posicionamento do grupo e algumas dúvidas, como por exemplo, essa proibição vale somente para aquele pavilhão de exposições que fica ali no térreo, é isso? E quais foram as medidas tomadas pelo grupo nesse sentido? Tá, bom dia novamente. Realmente essa ação é uma ação muito antiga, desde aquele show da Ivete Sangalo de muitos anos atrás. Ela se iniciou nesse período e de fato não pode ser realizado shows ali no pavilhão de exposições. Não tem nenhum acabamento acústico ali, então vaza o som, incomoda os vizinhos, e por isso até que a gente não fez mais nenhum show, com exceção do Roberto Carlos, que o Roberto Carlos, para que a gente fizesse aquele show, a gente foi ao Ministério Público, pediu uma autorização especial, porque era o Roberto Carlos, e a gente teve essa autorização. Fora isso, a gente não fez nenhum outro tipo de evento desse tipo lá no pavilhão. No salão de cima e na Capital Disco, nesses dois lugares tem revestimento acústico, né? Onde são realizados a maioria dos shows do Centro de Convenções. E haviam também algumas deficiências com relação à parte acústica, e isso a gente, ao longo desse tempo, a gente foi arrumando e hoje a gente está totalmente adequado, tá? Digo totalmente adequado porque nos últimos shows a gente tem feito medição em todos eles. E, inclusive, a gente, nos dois últimos, a gente solicitou ao Ministério Público que solicitasse à Prefeitura de Santos, Secretaria do Meio Ambiente, que fosse fazer uma medição oficial, na verdade extraoficial, né? Não consta nos autos desse processo essas últimas medições, por isso que eu falo extraoficial. E elas constataram que nós estávamos dentro dos limites legais para aquela região. Então hoje a gente está despreocupado com relação ao ruído,
mas ainda temos essa ação em trâmite. Vamos recorrer, né, por culpa disso, e vamos incluir essas duas últimas medições nessa nova parte do processo. Ok, Maxwell. Zé, como a gente havia comentado já anteriormente em relação a esse ponto, eu tenho um entendimento bastante claro nesse sentido. Primeiro, é importante a gente frisar que esse equipamento é um dos melhores ou o melhor equipamento que nós temos hoje na região para esse tipo de evento. E eu tenho um entendimento que todos os atores envolvidos, eles têm que ter uma contribuição para que o equipamento venha a se tornar disponível a fim de contribuir não só com o turismo, mas com o entretenimento e com tudo aquilo que a região necessita. Além disso, é importante frisar que nós temos que ter não 2 pesos e 2 medidas. Nós temos também hoje na nossa cidade outras localidades que possuem a mesma deficiência, que muitas vezes têm insegurança propriamente dito física nesses locais e que também não sofrem a mesma condição de processos ou fiscalização que alguns equipamentos da região sofrem hoje. Então é importante que nós tenhamos aí um apoio a esses equipamentos, não só a esse, mas como também a outros, para que esses equipamentos estejam, de um modo geral, e aí eu falo em 100% da sua totalidade, disponíveis não só para o turismo, mas também para o entretenimento. Evidentemente, até o Alex colocou aqui, não há um interesse em perturbar o sossego público, jamais. Claro. Tanto que foram feitas as medidas. Hoje tem muita tecnologia para isso, né, Alex? Para que você possa fazer um isolamento acústico, até porque para que Santos possa exercer a sua vocação turística, não só no entretenimento, mas que nós já falamos em outras oportunidades, até porque você também atua no Santos Região Conventions Bureau como presidente, pro tão desejado turismo de negócios, não é? Então tem que haver realmente um diálogo com o poder público para que a gente vá ultrapassando essas barreiras. Acho que esse é o caminho. E assim, incomodar a vizinhança é complicado porque você acaba tendo uma convivência meio truncada, e isso é uma coisa que a gente nunca quis. Haja visto o próprio L ponto, que foi um motivo de algumas reclamações no passado, hoje já não é mais motivo de reclamação por parte dos vizinhos. Por quê? Porque a gente, de comum acordo com eles, a gente definiu alguns horários de uso, né? E aí a gente se acertou e não tivemos mais problemas. Com relação a essa parte do ruído no centro de convenções, é na mesma linha. Se a gente está incomodando, a gente ou para ou a gente arruma. No caso, a gente adequou aquilo que a gente precisava adequar e hoje a gente está tranquilo com relação a isso. Tem agora uma parte do processual, a parte jurídica para ser concluída, mas a gente está tranquilo com relação a isso pelas últimas medições que houveram. Ok, Alex, eu queria te perguntar também sobre o comportamento do mercado de feiras, não é? Feiras em geral sofreu um decréscimo muito grande por conta da tão propalada crise. Feiras, congressos, os eventos em geral, esse ano teve um decréscimo, sim, né? Principalmente por quê? Porque quem sustenta isso são duas coisas. É o participante do evento com as suas inscrições ou pagamento de entrada nas feiras e patrocínio. Tanto um quanto o outro, principalmente os patrocínios, caíram muito. Então os eventos tiveram uma diminuição grande de tamanho. Quando eu falo grande, é entre 30% e 50%. Então, ou eles procuraram lugares menores, alguns deixaram de realizar, deixaram para a realização do ano que vem. Então, assim, houve realmente um decréscimo e a gente sentiu isso. E é importante a gente colocar que esse é um dos melhores mecanismos que existe para desenvolvimento de negócio, né, Zé e Alex? Porque as feiras e os eventos, eles trazem não só as novidades que existem por segmento, mas como também eles contribuem para que você fortaleça o network. E esse é um reflexo da situação atual que nós estamos vivenciando. Nós participamos de muitas feiras e é dentro desses eventos que nós conseguimos não só aumentar o nosso conhecimento em relação àquilo que está disponível, que é novidade, mas como também nós conseguimos fazer novos negócios. Então é importante que nós venhamos a ter o conhecimento e também possamos desenvolver este tipo de segmento na nossa região para que nós possamos contribuir com a economia local, Zé. Ok, agora outra coisa também, mais nessa questão, agora
abordando um pouquinho o turismo, que esses equipamentos estão diretamente relacionados a isso, a cidade como um todo, né, Alex? A região, né? Até porque o Conventions Bureau não é só referente a Santos, é toda uma região. Regional. Exatamente. E eu te pergunto também, porque havia uma expectativa, até quando você esteve conosco, na outra emissora, sobre a questão das Olimpíadas, não é? Que havia um pessimismo generalizado no país em relação ao Brasil novamente se portar mal e dar um verdadeiro vexame. E que a gente viu isso, que isso não se concretizou. Foi justamente o contrário, fomentando muito o turismo no Santos. Em menor escala, o fato da cidade ter ficado também no foco pela vinda de delegações estrangeiras, que essas pessoas, as pessoas desses países voltassem a olhar aqui para nossa região. Como é que você avalia? Foi positivo? Evidentemente que o efeito não é imediato, mas de qualquer maneira, como é que você enxerga essa questão? Só para concluir a parte de feiras, o cenário do ano que vem já é um cenário diferente, tá? A gente já vê um aumento disso, a gente já vê uma vontade desses eventos voltarem à realização, voltarem ao seu tamanho normal. Com isso que você está falando com relação às Olimpíadas, e volto também um pouco e falo da Copa do Mundo, Santos e região, a região se comportou muito bem nesses dois grandes eventos. A gente teve 3 seleções aqui na Copa do Mundo e a gente teve diversas delegações nas Olimpíadas, até por culpa da nossa localização, condição geográfica, né? Santos, Guarujá, enfim. Isso. Você recebeu uma seleção também, né, Alex, aqui no Hotel Balneário? Foi o México ficou aqui, a Costa Rica ficou no Mendes Plaza e nas Olimpíadas diversas delegações, né? Eu tive acho que 6 delegações comigo aqui no Parque Balneário. E assim, isso para a região e para Santos é muito positivo. Por quê? É a longo prazo, médio a longo prazo, porque gera mídia em todos esses países, né? E a gente é visto por um público que normalmente não nos veria. Por exemplo, a delegação da Itália, natação da Itália, triatlon da Itália e maratona aquática da Itália. Como eles chegaram até nós? O pessoal do México que indicou. Então assim, isso acontece, só que isso leva um certo tempo. Engraçado ele pontuar isso, porque a gente tem o pensamento de que essas delegações vêm pelo Comitê Olímpico, né? E na verdade também não acontece. Também o fator indicação, o fator, de novo, network, né? No qual você consome um produto e um serviço, e quando você é bem atendido, você acaba dando continuidade em indicações, e isso é importante para nossa região, né, Alex? É a mesma coisa, você vai viajar para um lugar que você não conhece, você pode ir pela indicação que a agência vai te dar, a operadora de turismo, mas se algum conhecido seu te fala, não, vai ali, você vai mais confiante. Sem dúvida. E na situação deles acontece igual. 6h59, nós vamos interromper o Bom Dia Rádio City, hoje com a presença dos empresários Alex Mendes e Maxwell Rodrigues, Thiago Ferraz comigo também aqui na bancada. Eu, Zé Torquato, voltamos já após a transmissão do horário eleitoral gratuito, que termina hoje. Amanhã teremos o programa sem interrupção. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. De volta com o Bom Dia Rádio City, realização da CDL Santos Praia, aqui Zé Torquato. Vamos ao vivo até logo mais às 8 da manhã. Na bancada temos os empresários Alex Mendes, que é diretor executivo do Grupo Mendes, presidente do Santos Região Convention Investors Bureau, e também o empresário e consultor portuário Maxwell Rodrigues. Nós agora vamos fazer aí uma geral da situação das estradas e balsas. Por favor, Thiago. Balsas e estradas. Muito bem, Zé, agora as informações das balsas e estradas. Travessia Santos, Guarujá, 6 balsas em operação. O tempo de espera é de 15 minutos, ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa em operação e o tempo de espera é de 30 minutos, ambos os lados. Na travessia São Sebastião e Ilhabela, 3 balsas em operação e o tempo de espera é de 30 minutos nos 2 sentidos. Segundo informações do Twitter da Ecovias, motoristas encontram a interligação no Planalto, sentido São Paulo, bloqueada devido à neblina. Caminhões em direção a São Paulo estão proibidos de trafegar pela Imigrantes e a chegada a São Paulo pela Anchieta apresenta lentidão do quilômetro 13 ao 10 devido ao excesso de veículos. E lembrando que o sistema Anchieta Imigrantes está em operação 5x5, Zé. Agora são 7h20 aqui na Rádio City, no ar o Bom Dia Rádio City, e temos aqui, Alex, já retomando o tema, um questionamento da ouvinte
Maria da Aparecida, referente àquela ação do som e tudo mais. O Hospital Ana Costa, como é que fica? O Hospital Ana Costa, inclusive temos um documento do próprio hospital que faz parte desse processo, dizendo que ele não foi incomodado naquele show específico da Ivete Sangalo, né? E por que eu falo isso? A caixa de som, ela é colocada no fundo do pavilhão, voltada para Francisco Glicério, ou seja, lado oposto onde fica o hospital. E o som anda sempre para frente. Então, onde a gente incomodou? A gente incomodou das laterais para frente, não para trás. Bom, Tiago, quero que você agora entre já no noticiário nacional. Eles estão aí em destaque no dia de hoje, e principalmente sobre a declaração do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, sobre a questão das reformas necessárias para o país. Giro Nacional. Justiça bloqueia mais de 30 milhões de contas. Por favor. Aqui das reformas, a notícia número 2. Sem reforma, sistema estoura em 2025, diz Padilha. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou ontem, durante palestra para empresários e imprensa, que sem as reformas fiscais, previdenciárias e trabalhistas, o sistema do Estado estoura da próxima década. O ministro disse que é preciso convencer o cidadão que as reformas que estão sendo feitas não são para tirar direitos, mas para garantir, acrescentando, que se continuar como está, o sistema estoura em 2025 e 2030. Padilha acredita que a partir desta quebra existe o risco do cidadão ir ao caixa do banco sozinho com o cartãozinho e não encontrar recursos para o saque. Em almoço com membros da Associação Nacional de Jornais, NJ, em Hotel de Brasília, ele lembrou que o Risco Brasil chegou a 569 pontos em fevereiro, quando o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff foi retomado na Câmara. Em 2 de setembro estava em 313, isto é, caiu 256 pontos. Faltam 73 pontos para voltarmos a atingir os 240, que corresponde ao grau de investimento. Ele está dizendo, no âmbito dessas reformas necessárias, muito além do risco país, que também é interessante que o país ele retome a credibilidade dos investidores internacionais e dos empresários brasileiros também. Nós temos que destacar o ministro, ele sendo realmente contundente, porque 2025 e 2030 estão aí, não é? Então, quando você pensa, você fala assim, se não houver, por exemplo, a reforma da Previdência, os nossos filhos não terão recursos para recebê-la, parece que a situação está mais dramática, né? Não sei se é jogo de cena, mas chama atenção esse, vamos dizer assim, esse grito do governo, tentando convencer a sociedade que as reformas são inadiáveis. Zé, não creio que isso seja um jogo de cena, até porque a situação, principalmente da macroeconomia, é bastante clara e transparente. Para quem estuda um pouquinho mais, tem conhecimento da situação que o país vem enfrentando hoje. Isso demonstra claramente, também falando, a importância do ministro clamar pelas mudanças que o país necessita, e isso é uma verdade. Nós temos que ter um poder de reação muito maior do que estamos tendo hoje. Nós podemos fazer uma comparação com a crise que ocorreu nos Estados Unidos em meados de 2008 e 2009, aonde os Estados Unidos chegou a alcançar algo em torno de 8 milhões de desempregados, e o poder de reação da gestão, não só política, mas também econômica, foi um poder de reação muito rápido, e isso é de suma importância. Hoje nós chegamos aí em algo em torno de 12 milhões de desempregados no país, e o nosso sistema político está mais preocupado em se perpetuar no poder e fazer uma gestão política a fim de atender os interesses individuais partidários do que os interesses do próprio país, R. Alex, reforma da Previdência, reforma fiscal e reformas trabalhistas, todas são extremamente necessárias no país, no meu entendimento. Quero saber a sua opinião, e se tiver que começar por onde você começaria? Eu acho que todas são muito importantes, e colocando a parte da Previdência em primeiro plano, talvez, porque de fato é complicada a situação futura, num futuro muito, muito próximo, por alguns motivos. Uma, que se utilizaram desse fundo, que era um fundo para aposentadoria, e o governo, não só esse último, mas como todos eles, né? Na última década isso foi acentuado, mas todos eles se utilizaram desse dinheiro que não deveriam, tá? E como a expectativa de vida aumentou,
De 1980 para cá, ela aumentou 13 anos. Isso quer dizer que a Previdência tem que bancar os aposentados durante mais tempo. E para isso ela precisa de mais dinheiro. Então, se isso continuar aumentando, até por culpa da qualidade de vida que a gente tem hoje, dos remédios, de fato vai ter um colapso num período muito curto. Agora, Maxwell e Alex, se fala muito, né? Aqueles que são contra, fazem discurso contra a reforma da Previdência, por exemplo, que que há dinheiro sim, o que falta é gestão. Até tem um trabalho dos auditores fiscais da Receita Federal que vai nesse sentido. Eles dizem, olha, essa reforma da Previdência não é tão necessária porque o sistema não vai quebrar, não é? Você entende que é problema de gestão ou realmente falta de recurso pelo aumento da demanda que o Alex projetou aqui? Zé, a gente precisa elucidar alguns pontos. Inicialmente eu creio que o Alex foi bastante feliz aonde existe hoje ou existia um redirecionamento desses fundos, e aí a gente precisa ter um pouquinho mais de responsabilidade como tratar estes fundos. Além disso, esse processo da Previdência é um processo cíclico, ou seja, eu contribuo, as pessoas se beneficiam, eu contribuo, as pessoas se beneficiam e assim sucessivamente. O que é importante a gente frisar é que somente hoje 1/4 da nossa população contribui para esse fundo, e nós temos aí uma parcela representativa da população se beneficiando desse fundo. Então a conta não fecha. Nós precisamos fortalecer principalmente o mercado de trabalho para que nós possamos ter mais contribuições a fim de subsidiar todos os benefícios já concebidos, porque se isso não ocorrer, a matemática ela é simples, ou seja, 2 e 2 são 4. A conta não vai fechar no final do processo. A reforma é importante? Sim, ela é muito importante a fim de direcionar os benefícios que são dados a partir deste momento e os benefícios que foram dados. Mas também é importante nós fortalecermos a economia para que o volume de contribuição também seja maior. That's the point. Bom, é o seguinte, também, porque o Eliseu Padilha, ele colocou no mesmo plano o clamor do governo por essas mudanças, que infelizmente, por questões políticas, e até nós daqui a pouco vamos comentar que houve uma medida na Secretaria de Comunicação, uma nomeação de um porta-voz do governo, porque as coisas saíram de forma precipitada, não foi explicado para a sociedade do modo correto o que deveria ser feito em termos até da reforma trabalhista, né, da revisão da CLT. Isso causou uma resistência que acabou já prorrogando, já criou-se uma situação política em que o governo Temer já sinaliza que vai adiar essas reformas. Entendo que a manifestação do ministro é para retomar esse discurso e essa agenda, Alex. Eu acho que, de certa forma, isso, eu não conheço bem a fundo essa proposta dessa lei, mas para ela funcionar, ela tem que ser um pouquinho impopular, porque senão a gente não sai de onde a gente está hoje, né? As contas, elas até fecham, se a gente comparar só as pessoas que contribuem, ou seja, só o trabalhador, né? O processo normal. Só que se você colocar nessa conta a parte indígena, que não contribui, ela só se beneficia, ela agrega nessa conta. Trabalhadores rurais também. Exatamente. Então, esses dois somados à conta dos trabalhadores faz com que ela não feche. E aí a coisa começa a complicar. Então, esse modelo todo tem que ser modificado. E para alguém não vai ficar muito bom. Tem a dúvida, o Alex, e eu acho que o governo, ele tem que dar sinais das necessidades que o país tem hoje, e esses sinais, eles têm que ser absorvidos não só para a população, mas também pela aquele grupo político que está lá, com uma agenda positiva. Eu acho que a gente tem que deixar de lado essa agenda que existe hoje, crítica em relação a tudo aquilo que é necessário fazer, e construirmos uma agenda positiva a fim de, sim, criticar, mas criticar com produtividade, para que essas ações sejam feitas no menor espaço de tempo possível. Reforma da CLT, tem aqui 2 empresários na mesa, e a gente fica assim, sem preocupação, até para atender a necessidade de jornalismo, né? De você dar isenção. Então eu vou fazer esse papel aqui, vou perguntar algumas coisas para vocês dessa reforma. Mas vou ser bem objetivo. Temos aí 12 milhões de desempregados. Vocês entendem que uma mexida rápida
na questão das regras de contratação, da CLT, poderia reverter esse quadro com rapidez? Ou só isso não é o suficiente para você reverter esse quadro de desemprego no país? Eu não vejo como. Eu com certeza melhoraria muito o nível de desemprego, baixaria bastante, porque é muito caro você manter um funcionário hoje, né? Aquilo que vai pro bolso do funcionário, outro tanto vai pro governo. Então assim, e parte desse outro tanto tem impostos e tal, e parte desses impostos é pra Previdência. Então tem que ter uma reforma, tá? Tanto fiscal como da Previdência, para que melhore esses números, tá? Mas eu não vejo agora de imediato você melhorando, diminuindo nessa carga em cima de uma folha de pagamento. Eu digo, resolver no Congresso a curto prazo essa questão e você ter regras mais flexíveis de contratação, como a terceirização que também entrou, até o Padilha até citou essa questão. Você pega o modelo americano, né? Você consegue contratar um funcionário por hora. Isso é uma maravilha, porque você pega os restaurantes. Restaurante trabalha no almoço e no jantar. No meio da tarde não precisa de ninguém. Então assim, aqui no Brasil você tem que ter 2 equipes. E o que acontece na prática? Muitos dos restaurantes acabam tendo a mesma equipe correndo risco, porque senão ele não sobrevive. E é claro, ninguém, ou seja, nenhuma empresa, ela quer atuar na ilegalidade, ela quer trabalhar pagando seus impostos e também contribuindo da forma como a lei exige. Mas muitas vezes o custo pelo qual as empresas hoje têm para poder operar são custos extremamente estratosféricos e fora da realidade, Zé. Eu tenho uma frase que eu gosto muito e sempre me utilizo dela, que é uma frase que foi dita por Einstein há muitos anos atrás, aonde não são os mais fortes nem mais os inteligentes que sobrevivem, mas sim aqueles que têm a maior capacidade de mudança. E a nossa legislação hoje é uma legislação muito antiquada, de muitos anos atrás, e a nossa capacidade de mudança, e aí eu tô falando capacidade não só política, mas também como da própria população, é uma capacidade muito finita, ela é muito restrita. Hoje, para que nós possamos fazer mudanças que o país necessita, que a cidade necessita, nós demandamos muito tempo e perdemos muito tempo com isso. Então eu acho que nós temos que colocar todas essas situações na mesa. Não dá para atender todos os interesses na sua totalidade, principalmente pelos benefícios que foram concebidos há 10, 15 anos atrás, que existia-se sim uma realidade não só econômica, mas política totalmente diferente da realidade que nós temos hoje. E aí isso é evidente, é só nós compararmos a quantidade hoje de pessoas que existem no nosso país com a quantidade que existia há 20 anos atrás. Então a disponibilidade no mercado também mudou, a concorrência ela também mudou. Então nós precisamos ter novos métodos para que essas pessoas possam ter capacidade de trabalhar e fazer parte de uma sociedade econômica. Então, porque os sindicatos de trabalhadores, eles alegam o risco de precarização das condições de trabalho, né? E eu te falo porque já tive carteira assinada, já sou empreendedor e minha visão mudou muito em relação a isso. Estando de um lado, estando de outro. Acho que esse meio termo, eu acho que é o ideal fazer-se essa variação. O país tem que colocar esse assunto em pauta. Não se apenas revogar a CLT, não, uma flexibilização, ponto a ponto, uma revisão para que essa questão do emprego satisfaça e atenda dentro do possível as duas partes. E a relação capital-trabalho sempre vai ser debatida. Ela sempre vai ser debatida. Foi há 20 anos atrás, é hoje e ela vai ser daqui um tempo. Karl Marx, né? Não, ela é muito tempo atrás. Então ela vai continuar sendo debatida. O que é importante a gente frisar, e eu já disse isso em outros momentos, é que nós tivemos uma gestão pública, política, muito focada no empresariado. A gente já disse isso, né? Nos últimos 13 anos nós tivemos uma gestão pública, política muito focada no empregador. E eu acho que esse é o momento exato que nós estamos debatendo esses pontos, a fim de encontrar um equilíbrio em relação a essas duas condições, para que possa sim propiciar uma nova relação do capital-trabalho. 7h34, esse é o Bom Dia Rádio City, aqui Zé Torquato, voltamos já, depois do intervalo comercial. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.
De volta com o Bom Dia Rádio City, é isso aí, a realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, às 7h39, vamos ao vivo até às 8 da manhã, aqui Zé Torquato, na bancada os comentaristas Alex Mendes e Maxwell Rodrigues, ambos empresários, e entre outras atribuições, né? O Alex, que é presidente do Santos Região Convênios e Serviços Birô, e o Maxwell Rodrigues também é consultor portuário. Toda segunda-feira o quadro Agenda Portuária, falando do maior porto da América Latina, que o Maxwell participa também conosco aqui no projeto comunicativo da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Manda um abraço ao nosso presidente, nossa audiência agora, o Nicolau Obeide. Vamos lá então, Thiago. Giro Nacional. Agora sim, com o Giro Nacional, Justiça bloqueia mais de 30 milhões de contas e empresas de Palocci. Mais do mesmo. Aí é engraçado como esses expoentes, as figuras ícones do PT vão caindo um a um. Tem até a música que toca aqui na Rádio City, né? Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de pau, cai e não fica nada, né? E quantos é? Qual é o valor? 30 milhões, 30 mas existe milhões. aí uma previsão de bloquear até 120 milhões, que é o valor estimado que o Palocci e os seus assessores mais próximos movimentaram em permutas referentes à empresa Odebrecht. E dá para perceber em todas as notícias que a gente debate aqui que milhões já é algo rotineiro, né? Não, a esfera do mil, ela não existiu ou nunca houve, porque o debate da escala é debate de milhões, e esse é mais um dos casos que a gente vem debater. O que eu volto milhões acima de 6 dígitos. Sem dúvida. Não é 1 milhão, 2 milhões, até 9 milhões. Não, é sempre são 6 dígitos. É muito mais, muito além disso. Mas se você for olhar também, eram apenas 800 mil na conta pessoal dele, o resto era na empresa. Só. E aí o Alex falou de consultoria, eu tava vendo um dado esses dias, né? Onde o Lula em 2015, se não me engano, fez 3 palestras, 2014 30 e poucas, e agora em 2016 não fez nenhuma, né? Então a gente percebe que tem alguma coisa dentro desse processo aí que não tá realmente bem explicada. E em relação a notícias, a questão do Palocci, nós percebemos que é mais um dentro de todo esse sistema. E aí, novamente, nós temos que voltar a nos perguntar aonde isso vai parar. E se nós teremos de alguma forma alguma pena, não só para aquelas pessoas que estavam dentro da gestão política, mas também para os políticos de fato que estão envolvidos. Alexandre Parola é o novo porta-voz do governo Temer. Então, o Alexandre Parola quer uniformizar a comunicação do governo, que seus ministros andaram constrangendo o presidente, falando antes da hora, explicando mal as coisas. Foi o caso da jornada de trabalho, não é? Do aumento da jornada de trabalho. Pensou-se apenas uma parte disso, deu muita controvérsia, né? Tem também agora o Alexandre Moraes, ministro da Justiça, que antecipou um passo da Operação Lava Jato. Nunca vi isso. Em vez de você antecipar, Maxwell, só um instantinho, antecipar uma operação da Polícia Federal, falar, olha, pessoal, todo mundo que tá aí, né, amanhã você pode ser preso, quer dizer, aquela fuga em massa poderia acontecer. Mas o interessante nisso é que a minha mãe sempre dizia pra mim assim: filho, tome cuidado com aqueles falsos amigos do lado, porque dos seus inimigos você sabe se defender. Fogo amigo trouxe o Alexandre Parola, que também foi porta-voz do governo Fernando Henrique Cardoso, para atuar junto ao presidente Michel Temer. Zé, mais uma vez, em relação a essas notícias que são notícias editadas, eu venho a ter o mesmo posicionamento. Quando mencionaram a questão da antecipação de uma ação da Polícia Federal, você percebe notoriamente que a matéria ela foi editada, e o que o ministro ele menciona é que novas operações ou situações vão ocorrer nas próximas semanas. E aí fizeram um paralelismo da condição. Fizeram nexo causal. Fizeram um nexo causal, exatamente. Esse é o ponto, né? Então nós precisamos tomar um pouco de cuidado nesse sentido. Tanto que a matéria vende, né? A notícia vendeu e vendeu bastante. O que eu fico bastante satisfeito é com o posicionamento principalmente do presidente Temer, aonde ele se posicionou dizendo
que os ministros devem ter cuidado porque eles não fazem um discurso individual e sim falam pelo governo. Isso demonstra claramente a mudança de comportamento que existe hoje, capitaneada pelo presidente Temer. E isso é importante, porque nós temos que falar como um todo e não individualmente como era feito anteriormente. Existe aquela expectativa enorme com relação ao que vai ser agora. O que vai ser agora na era Temer, né? Se vai dar certo, se não vai dar certo, se vai conseguir fazer as reformas que ele prometeu, entre aspas, né? Nesse período que a gente teve aí no impeachment. E tem muita gente querendo que dê certo, tem muita gente querendo que dê errado. Então, qualquer mexidinha nas peças hoje em dia tem que ser com muito cuidado, com muita cautela. Então, acho que a vinda desse porta-voz ou de alguém que tome esse cuidado, que blinde o governo é de fundamental importância. Porque até, por exemplo, em termos de mercado financeiro, uma colocação errada impacta significativamente, né? Você falou agora do risco Brasil. Exatamente. Né? Isso é mercado mundial, então assim, você tem que ter cautela. Então, apesar da convivência, eu acho que eu nunca fiz essa pergunta pro Alex, e se o Alex permitir, eu vou fazer essa pergunta hoje. Alex, tu acredita que você acredita que o Temer vem candidato à reeleição ou não? Ele diz que não. Eu não me comprometo. Ele também não se comprometeu, por que eu vou me comprometer? Tá certo. Inquérito Cunha, BTG é enviado ao STF. Então, o Cunha, bem-vindo aí ao âmbito das pessoas que não têm foro privilegiado, né? E primeiro inquérito é vantagens indevidas aí, atuando em favor do banco BTG Pactual, chegou no STF. O Cunha, a derrocada dele já é uma carta marcada, né? Já que eu falei em cartas aqui. Não só ele, mas como outros envolvidos, e nós precisamos aguardar aí as cenas do próximo capítulo para que nós venhamos ter a convicção de que esses atores aí, eles vão ser realmente condenados por tudo aquilo que estão sendo acusados hoje. Relator muda voto sobre obrigatoriedade de custeio de remédios caros pelo Estado. Alex, dentro desse âmbito aqui, está implícita a judicialização, é difícil falar isso, judicialização da saúde. Mas o ministro Marco Aurélio, primeiramente, ele achava que o Estado deveria fornecer esses medicamentos caros, mas ele voltou atrás. A votação foi interrompida ontem, vou atualizar daqui a pouquinho como ficou, mas ele admite que a família, obviamente, se tiver recursos, tem que participar também, ajudar financeiramente a comprar esses remédios. O que você acha disso? Eu acho um absurdo. É a mesma coisa que o governo faz com relação a plano de saúde. Se você tem plano de saúde e vai no SUS, ele manda a conta pro plano de saúde pagar. Isso é um absurdo. Por quê? A gente estava falando de previdência agora há pouco, de CLT, está na Constituição, na CLT, que a saúde é um direito, é um dever do Estado. E eles cobram isso das empresas através dos impostos. Tem impostos que é exatamente para a saúde, exatamente para essa finalidade. Então, assim, se o trabalhador já paga, o trabalhador não é obrigado a ter um plano de saúde. Ele tem um plano de saúde porque o governo não dá uma saúde adequada para ele. Então, para ele se defender e sobreviver, ele tem um plano de saúde. Aí o governo vai querer se utilizar disso para ir buscar mais recurso, mais dinheiro para poder gastar. Que tá em pauta também, né? Da saúde, você tem um plano de saúde social, né? Que era mais barato e tal, né? E agora com essa questão dos remédios caros, né? A família participando também, o Estado não é mais obrigado a fornecê-los. Zé, eu tenho... Não está decidido ainda, tá? Apenas o Marco Aurélio mudou. Eu tenho o mesmo entendimento do Alex, e aí vou dizer de novo em relação ao poder de reação em tudo aquilo que a gente convive hoje. Se você tem a obrigatoriedade de contribuir para que o governo venha te propiciar alguns benefícios inerentes a esses impostos, é evidente que o governo tem que propor, providenciar e atuar para disponibilizar tudo isto. Ou, de certa forma, voltar ao debate, Alex, para que você tenha a opção, para que eu possa optar. Ou seja, se eu for ter o meu plano de saúde privado, eu não tenho obrigatoriedade de contribuição pelo outro lado, uma vez que eu estou fazendo uma opção pela contratação privada, como acontece também, como a gente mencionou aqui nos Estados Unidos, falando em relação à previdência. Eu posso optar em fazer uma previdência privada ao invés de fazer a contribuição. Por que não partir para
este debate e fazer com que o governo, a partir de agora, seja um órgão arrecadador e fiscalizador, e não só legislador dessas normativas que venham a emperrar o cenário econômico e também trabalhista. Eu quero dar um recado da Home Life, é isso aí, assistência domiciliar com muita qualidade. Você tem que saber aí o leque que hoje o Home Care pode te oferecer. A Home Life é um exemplo disso, um ótimo exemplo. Com certeza, medicina humanizada, tem muitas vantagens para você. É importante estar perto aí do paciente, né? Porque quando você tem um evento assim, a família toda é afetada de uma maneira realmente séria. E a Home Life tem essa prestação de serviço muito eficiente no Home Care, que também pode atender a região da Baixada Santista, Grande São Paulo, região de Ribeirão Preto. A Home Life realmente é uma empresa que merece destaque no que vem fazendo. São 10 anos de serviços prestados com muita qualidade. Medicina de ponta para você no atendimento domiciliar. Home Life é na Costa 146, 17º andar. Estive lá ontem, conheci a nova sede, realmente fantástica, muito bem montada. E tem um telefone para você entrar em contato, conhecer mais sobre o Home Care da Home Life. 3202-6440, homelife.com.br. Vamos à terceira notícia da nossa pauta de hoje, do Noticiário Geral. Pesquisa da CNC indica cautela do consumidor. A pesquisa de endividamento e inadimplência, divulgada nesta quarta-feira, dia 28, revelou que as famílias voltaram a se endividar de agosto para setembro, mas comparado a 2015, não há perspectiva de que vão voltar as compras. O economista da Confederação Nacional do Comércio, Bruno Fernandes, entende que o consumidor está cauteloso. Segundo a pesquisa, 58,2% das famílias brasileiras estão endividadas. O resultado é superior ao de agosto, de 58%, porém inferior ao registrado em igual mês de 2015, de 63,5%. A visão da CNC é que o ano de 2016 já definiu o cenário e que não há como reverter os reflexos negativos da economia no curto prazo. A perspectiva é que o mesmo do Natal, quando o consumo aumenta, será pior do que o de 2015. O que eu te pergunto, o Alex Benz, e o Max evidentemente vai opinar também, você disse na questão, no início do programa, que já existe uma expectativa de reversão. Muito embora a reação não seja imediata, para o ano que vem já se percebe um respiro da economia. Quanto a essa pesquisa aqui, os dados da cautela do consumidor, o Natal que não é tão promissor assim, você entende que esse viés de baixa pode começar a se inverter a partir do ano que vem? Eu acredito, né? O nível da esperança das pessoas aumentou, né? É o tal negócio da expectativa do Temer, né? Como que ele vai se comportar? Será que ele vai dar os passos corretos ou não? Então tá todo mundo nessa expectativa contando com isso, né? Agora, o que impede o consumo? Principalmente os juros. Cartão de crédito tá caro pra caramba, cheque especial tá caro, parcelamento tá caro. Então, embora eu tenha vontade de consumir, é muito caro esse consumo. Então as pessoas acabam retraindo um pouquinho e esperando para ver o que acontece lá na frente ou pagando à vista. Mas Alex, você acha que a população está preparada para esse tipo de consumo responsável em virtude desse volume de parcelamentos que a gente tem hoje? E eu fico às vezes me perguntando isso, por que o governo não regulamenta esse tipo de condição até para o próprio comércio? Porque quando você tem uma disponibilidade muito grande de recurso, né? Ou seja, quando tem muito dinheiro no mercado, é evidente que as instituições financeiras emprestam esses dinheiro e emprestam hoje a um custo muito alto, como você mencionou. E a população, muitas vezes, com aquela ânsia do consumo, acabam se endividando com esses parcelamentos de 10 vezes, 12 vezes, 15 vezes. Porque a parcela é pequena, mas o custo é muito alto. Então a gente precisa se reeducar financeiramente. Tô certo nesse meu entendimento ou não, Alex? Não, tanto tá certo que o nível de endividamento é de 58%. É absurdo. É muito grande. É que uma vez que você se endivida, você, por exemplo, seu salário já não dá margem, já está comprometido pelos juros. Então você entra num ciclo vicioso que você não consegue se libertar e precisa manter suas necessidades. Mas o consumo em si, eu sou otimista, acho que assim, com esse cenário,
nós entendemos que, eu entendo que o consumidor ele acaba se educando pela dor, né? E essa é a reflexão, Zé, porque assim, nós tivemos uma alta disponibilidade de recurso e a população, e muitos economistas falavam lá atrás de que a população se endividaria em virtude dessa disponibilidade de recurso, que foi o que a matéria vem trazer, o que a notícia vem trazer. E o que é importante essa reflexão é nós termos a consciência de sermos responsáveis economicamente falando, para podermos ter um consumo melhor a partir desse momento que vivenciamos hoje. Eu não acredito que vai ser pior do que o ano passado. Eu acho que talvez igual. Não, melhora. Eu acho que hoje o consumo vem melhorando, até porque a confiabilidade mudou. A gente percebe que os empresários, Alex, eles estão mais confiantes. Talvez não existam uma quantidade exorbitante de projetos como se havia há um tempo atrás, para que os investimentos venham a ser feitos, né? Mas eu acho que a confiabilidade do mercado, ela já mudou. A gente percebe que as pessoas hoje têm um tipo de postura diferente do que havia. Bom, quero falar para você da PO Planos Odontológicos Empresariais, né? Uma empresa sólida, séria, não é? Inclusive é parceira aí do Grupo Mendes, da CDL Santos Praia, e assistência odontológica de qualidade para você. Ela que é certificada pelos 9001 em todos os departamentos e está à sua disposição. Tem também o Grupo Santa Cecília, o Jornal A Tribuna, empresas da área portuária, parceria com a Unimed, com a Santa Casa Saúde. A APO é uma empresa realmente que faz a diferença. Você deve conhecer e conhecer também, trazer os benefícios da saúde bucal, do benefício que está agregado realmente à vida do funcionário, que a APO ela cumpre com tanta qualidade e eficiência. Ligue 21044000 para APO Planos Odontológicos Empresariais, ou então acesse apoodonto.com.br. Vamos falar de esporte. Giro Esportivo. 7h55, é isso aí. Bom dia, Ricardo Martins. Opa, legal, bom dia, Zé, grande abraço a você, ouvinte ligado no Jornal Rádio City. Bora falar de Copa do Brasil. Ontem, 4 jogos pelas quartas de final da competição, jogos de ida, jogando no Mineirão. O Atlético Mineiro, muito favorito contra o Juventude, venceu apenas pelo placar de 1-0. Tivemos também ontem o Palmeiras, fora de casa, líder do Campeonato Brasileiro, derrota 2-1 pro Grêmio, jogando no sul do país, jogando na sua arena. O Corinthians venceu o Cruzeiro pelo placar de 2-1. E na Vila Belmiro, o Santos também venceu o Internacional pelo placar de 1-1. De 2-1, né? Tirando aí, trocando em miúdos, aqueles que venceram não conseguiram abrir larga vantagem. Longe disso, no dia 19 do mês que vem, tudo aberto, hein, Zé? Pois a torcida Santos ficou brava, viu? Porque achou que o Santos tomou mais um gol aí, vamos dizer, aquele chamado gol bobo, né? Da mesma forma a torcida do Corinthians, né? Mas a gente quer resolver na primeira partida, mas a toada da primeira rodada foi o equilíbrio mesmo. O próprio Atlético Mineiro venceu o Juventude em casa por apenas 1-0. Então todos os confrontos estão abertos. Não é verdade? Na Vila Belmiro, né? Sem dúvida. Na Vila Belmiro, né, Zé? O gol do Internacional pode ter sido um gol bobo, mas foi um golaço, né? O Serra tocou de letra numa cobrança de falta que não aconteceu, não houve a falta em cima do jogador do Internacional e saiu o gol. Aliás, muita reclamação da arbitragem, né? Esse lance na Vila Belmiro, lá no sul do país, o segundo Jeromel está impedido. Há quem reclame do pênalti marcado para o Palmeiras, que o Marcelo Groi não teria tocado no Gabriel Jesus. No jogo do Corinthians, né? O primeiro gol do Corinthians é impedido também. A verdade é que a arbitragem do futebol brasileiro vive um momento complicado, né? Agora com o novo comando do Coronel Marinho, vamos ver se melhora, porque o que a arbitragem tem errado, hein, Zé? É verdade. Ricardo, obrigado aí pelas informações, não é? Mais alguma coisa a acrescentar em relação de rodada do Campeonato Brasileiro? Que a rodada do Campeonato Brasileiro, ela está dividida entre o sábado e a segunda-feira, porque no próximo domingo tem eleições municipais. Então o Campeonato Brasileiro vai ter a sua rodada dividida. Beleza, Zé? Eu volto amanhã falando da rodada no final de semana do Campeonato Brasileiro. Algo raro, né? Hoje não vamos ter bola rolando, nem pela Série A do Campeonato Brasileiro, nem pela Copa do Brasil. Falei de futebol, tá Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza, no centro de Santos, Praça da República, número 35. Você liga, a gente entrega para você. 3221-3396. Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza, tem o café e o açúcar também. Grande abraço, até amanhã.
Tchau, Zé. Tchau, Ricardo Martins. Amanhã de volta com mais informações do esporte aqui no Bom Dia Rádio City. E só lembrando que o primeiro jogo, Portuguesa Santista e Desportivo Brasil, aliás, Desportivo e Portuguesa, será sábado, 15 horas, lá na cidade de Porto Feliz. E a finalíssima do Campeonato Paulista da Série B será entre Briosa e Desportivo Brasil no dia 9, domingo, às 10 da manhã, em Urico Mursa. Design Gallery, lista de casamento, chabar e chá de cozinha, a maior variedade de produtos para casa, sempre com o menor preço, 6 vezes consecutivas eleita no Top of Mind, a loja mais lembrada na categoria, artigos para o lar e decoração, em 2 endereços, Azevedo Sodré 3, próximo a Conselho Nebas, Marechal Deodoro 98 do Gonzaga. A Design Gallery, que é uma loja que tem muita coisa bacana, várias faixas de preço, um sucesso com certeza para você. A Design Gallery é uma loja muito querida, com certeza que você deve visitar. Estamos encerrando por aqui mais uma edição do Bom Dia Rádio City, realização da CDL Santos Praia. Obrigado à nossa equipe de produção, ao Thiago Ferraz, que estará de novo comigo a partir de amanhã por aqui, aos comentaristas Maxwell Rodrigues e Alex Mendes, e até amanhã, se Deus quiser. Vem Roberto César e o Jornal Litoral. Termina aqui. Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 32266200. Realização CDL Santos Praia. Começa agora. Bom Dia Rádio City. Um programa da CDL Santos Praia. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 32266200. Realização CDL Santos Praia. Bom dia, 6h48. Começa agora na 102 o programa Bom Dia Rádio City, projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia. Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia irá informar e debater os principais fatos da região e do país. O comando era do jornalista Zé Torquato. Oi, Zé, bom dia. Bom dia, Thiago. Bem-vindo mais uma vez aos estúdios da 102 da Rádio City. Está no ar o projeto comunicativo da CDL Santos Praia, o Bom Dia Rádio City. Vamos ao vivo até às 8 da manhã. Hoje, na bancada, a presença do comentarista, excepcionalmente na quarta-feira, José Geraldo Barbosa, que é engenheiro, advogado, mestre em Direito Ambiental. Bom dia, José Geraldo. Bom dia, Zé. Bom dia, doutor Camilo. Bom dia, senhor Jovite. Bom dia, Tiaguinho, o nosso homem do instrumento. É isso aí. E voltando à bancada, o médico patologista e nosso comentarista, doutor Ricardo Camilo de Almeida. Camilo, bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia, doutor José Geraldo. Bom dia, Tiago. Bom dia, nossos ouvintes. Ok, Tiago, vamos em frente com os destaques daqui a pouquinho. Eu só quero convidar as pessoas a interagirem conosco. É importante a sua participação. Temos temas hoje até certo ponto polêmicos na nossa pauta, não propositalmente, né? Não temos aqui o viés sensacionalista, jamais. Zé Geraldo está desde o início do projeto, sabe que não é a nossa linha, mas por si só, pelo conteúdo, realmente eles têm um teor polêmico e nós vamos debater aqui em alto nível com os nossos qualificados debatedores, e você é nosso convidado para interagir com eles, conosco aqui no Bom Dia Rádio City. O WhatsApp é o 991406444, telefone 21045410, facebook.com/Bom Dia Rádio City. Vou repetir o WhatsApp que é novo aqui no nosso programa, 991406444. Tiago, vamos aos destaques de hoje. Justiça anula julgamento de PMs do extinto presídio do Carandiru. 92% da população global respira um ar inadequado, alerta OMS. E 5 homens são presos por tráfico internacional de drogas no Porto de Santos. Bom, o episódio ocorrido no extinto presídio do Carandiru em 1992 voltou à tona com a quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo anulando julgamentos de 74 policiais acusados de agirem com força desproporcional, causando a morte de vários detentos no episódio do Carandiru, que é emblemático, ganhou o mundo e até hoje repercute. Tiago, por favor. A quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo anulou nesta terça-feira os julgamentos dos 74 policiais militares acusados pelo massacre do Carandiru, em que 111 detentos foram mortos em 92. A Justiça apreciou recurso de defesa dos policiais que pedia anulação do julgamento e a absolução dos réus. O recurso foi deferido parcialmente.
Os julgamentos foram anulados, mas os PMs continuam réus do processo. Em outubro de 92, homens da tropa de choque e da ronda ostensiva Tobias de Aguiar, a rota da Polícia Militar Paulista, receberam a autorização para entrar no pavilhão 9 da Casa de Detenção do Carandiru, com o objetivo de encerrar uma rebelião. De lá, horas mais tarde, foram retirados 111 corpos dos detentos mortos após a intervenção das forças de segurança. Em 2013 e 2014, um dos mais longos julgamentos da história da justiça brasileira, os policiais militares foram condenados em primeira instância pelo massacre, com penas até 654 anos. O Ministério Público disse ontem mesmo que vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça, que anulou os 4 julgamentos que condenaram esses 73 policiais militares pelo chamado e conhecido massacre do Carandiru. Eu queria começar com o Zé Geraldo, pelo todo o seu conhecimento na área do direito. A alegação foi de que você não poderia determinar exatamente o que cada PM fez ou se fez, ou como ele teria agido, se ele teria matado uma pessoa, 2 ou nenhuma, não é? Tendo como base até o pedido de absolvição do próprio Ministério Público de 3 PMs, se eu não me engano, ele falou: puxa vida, se vocês estão aparando a tese no direito da dúvida pro réu, entendo assim, o Zé Geraldo vai me dizer melhor, o Ricardo também vai complementar. Ele disse: então não há como você culpabilizar com provas e consistentes todos da mesma forma. Na realidade, o Ted Sartório, o doutor Ivan Sartório, que foi inclusive ex-presidente do Tribunal de Justiça, ele tentou construir uma tese em torno da isonomia. Como nos julgamentos anteriores três policiais tinham sido absolvidos, ele entendeu que os policiais tinham agido em legítima defesa, né? Então ele pediu fundamentalmente a anulação dos 5 júris, porque a cada andar da prisão foi considerado um julgamento, e além disso, com base no princípio da isonomia, que fosse absolvido. Mas isso aí é um erro inconstitucional, um erro que não pode acontecer. O Tribunal de Júri é soberano, você não pode anular a decisão do júri. Você pode fazer a anulação do tribunal, quer dizer, do julgamento. Não sei se você entendeu, vou ser bem claro. Entendi. A decisão do corpo de jurados, ela é soberana, ela não pode ser modificada. Você pode, sim, anular a sessão de julgamento. Isso é fundamental. Agora, como é que pode? A pergunta que aí o doutor Camilo pode responder melhor do que eu, em sede de perícia científica, técnica. Como é que pode? Vários atiradores, vários projetos diferentes, várias direções diferentes, não é? Direções diferentes, projetos diferentes, calibres diferentes, inclusive. Como é que pode você alegar legítima defesa? Porque em todos os tiros, basicamente, atingiram a região da cabeça e do pescoço. Não é? Então todo. Está laudado, devidamente laudado. Esse conjunto está laudado, isso aí é tecnicamente provado. Bom, o que ele fez? Ele, como relator, ele pediu desenvolver essa tese de legítima defesa e pediu, além da anulação do julgamento, e subsidiariamente pediu absolvição. Mas os outros 2 componentes do trio, porque é um trio que faz o julgamento, só embarcaram na tese de anulação do julgamento. E como vai dar uma dúvida... Eles continuam réus. O processo continua. Não, o processo ainda vai ter... Foram convocados mais 2 julgadores, vão ser 5, que vão emitir o juízo final. Mas isso em sede de acordo de Tribunal de Justiça. Mas a promotoria pode entrar com recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça. Eu tenho certeza, sob o ponto de vista jurídico, que essa tese, esse julgamento do doutor Ivan Sartório, que foi o relator, vai cair por terra porque é inconstitucional. E a promotoria vai recorrer, sim, já anunciou. Sem dúvida nenhuma, porque é uma matéria inconstitucional, flagrantemente inconstitucional, você absolver, você anular uma decisão do júri, não sei se você entendeu. Entendi. Então é bem claro isso. Ok, caso nós de entendimento, você recorrer ao nosso advogado aqui da bancada para dirimir as dúvidas. Ricardo, dentro desse contexto todo, fora o aspecto jurídico, eu fiz uma reflexão muito grande. Em 1992, eu entendo como a sociedade receberia hoje
com esse elevado grau de violência, lembrando que não estou defendendo não, só estou levantando, isso é uma reflexão que eu acho que nós temos que fazer, porque o jornalismo está embutido na comunicação social, a psicologia das massas está inserida nesse contexto. Hoje, dado o grau de violência que nós atingimos na sociedade, arraigado em todos os setores, como hoje a sociedade reagiria a uma ação dessa da polícia? Eu creio que um contingente muito maior de pessoas e da opinião pública apoiaria incondicionalmente, deixando o aspecto da justiça de lado, uma ação de força como foi aquela implementada pela polícia naquele momento. Zé, eu acho que, na minha opinião, você levantou um ponto fundamental, porque eu acho que hoje a sociedade está tão estressada, tão mais acuada frente a tantos atos de violência, que seria muito mais benevolente em certos aspectos a essa invasão. O chamado massacre. Mas veja, lembrando que o Dr. Del Monte, que foi meu professor lá na USP, eu como médico patologista, o que eu lembro desse caso, dele mencionar, é que nem todos os mortos foram por arma de fogo. Embora todos os policiais tenham entrado com armas de fogo, não lembro o número exato, mas houve mortes por arma branca. Por arma branca, então veja, esses mortos por arma branca, por pérfuro cortantes, eles não foram feitos não foram os policiais que causaram esses óbitos. Então, o ato de atirar em legítima defesa, eu acho que o caminho adotado foi porque os próprios bandidos rebelados já tinham causado mortes, e não sei até que ponto isso daí fica difícil, cabe a área do direito buscar essa explicação do porquê que a legítima defesa se enquadrou. Agora, em relação ao ponto de vista médico-legal, de fato, precisaria se caracterizar de que arma saiu pelo exame de balística. Para você falar que determinada pessoa matou outro, você precisa estabelecer qual o projétil, qual foi o caminho desse projétil, de que direção que ele veio, para onde ele foi, o que ele perfurou, e eu não sei até que ponto os exames de autópsia puderam permitir essa individualização. Afinal de contas, pegaram todos os policiais ali envolvidos e levaram ao julgamento. Mas com certeza hoje a minha visão é que a população não estaria tão perplexa e não seria tão assim afastada, tão crítica, não condenaria com tanta veemência o episódio. Perfeito, muito bem colocado, Zé. Então, eu coloquei isso, não é para dizer quem está certo e que está errado, Zé Geraldo, é para comprovar o estado, como as coisas chegaram, que eu lembro que no bojo dessas opiniões, dessas rebeliões, surgiu, até não estou bem certo se foi nessa, foi uma posterior, nos anos 90, que surgiu uma faixa do PCC, e as autoridades negaram categoricamente, falaram, não tem esse negócio de facção, esse PCC não existe, né? E a gente vê que a realidade é totalmente ao contrário, né? O que a gente tem que colocar aqui, colocar bem colocado, e aí cabe a nós ser equilibrado, não tender nem a facção. Sérgio, eu vou te pedir licença, que nós estamos em cima do horário político, eu te peço perdão e compreensão. Vamos retomar o tema, eu te devolvo a palavra assim que nós retomarmos, que esse tema é muito palpitante, os ouvintes com certeza vão se manifestar. Vamos à transmissão do horário eleitoral gratuito. Rádio City FM. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. De volta, 7h17, é o Bom Dia Rádio City, realização da CDL Santos Praia. Nós temos aí na bancada os comentaristas Ricardo Camilo de Almeida, que é médico patologista, e também o engenheiro, advogado, mestre em direito ambiental, José Geraldo Barbosa, aqui junto comigo na apresentação do programa, o Thiago Ferraz. Thiago, já temos aí a situação das balsas e estradas? Já se encerra, vamos lá. Balsas e estradas. Travessia Santos Guarujá, 5 balsas de operação, tempo de espera de 15 minutos, ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa em operação, tempo de espera de 30 minutos, ambos os lados também. E Travessia São Sebastião Ilhabela, 3 balsas de operação e o tempo de espera é de 30 minutos nos 2 sentidos também.
Agora, no sistema Anchieta Imigrante, segundo a informação do Twitter da Ecovias, amanhã desta quarta-feira, na Anchieta, sentido São Paulo, tem lentidão do quilômetro 13 ao 10 devido ao excesso de veículos. Lembrando que a rodovia Anchieta tem tráfego lento sentido São Paulo, do 20 ao 10 também, do 13 ao 10 por excesso de veículos e por uma colisão entre dois caminhões, deixando o tráfego lento no sentido litoral do quilômetro 49 ao 51, e não há interdição da faixas, então muita paciência para você que está descendo a serra pela Anchieta. Muito obrigado, Tiago Ferraz, 7h18 no Bom Dia Rádio City, realização da CDL Santos Praia. Eu quero retomar o nosso primeiro tema, você que chegou agora, nós repercutimos a anulação do julgamento dos PMs do episódio do Carandiru, que ficou conhecido como massacre, né, tomou o mundo inteiro. Os direitos humanos também estão se manifestando em escopo mundial, e o Zé Geraldo estava concluindo a sua avaliação sobre o assunto. Eu peço que você retome pra gente adiantar aqui e adiante na nossa pauta, a não ser que o ouvinte nos imponha a gente voltar ao tema, e voltaremos sim, se assim o ouvinte da Rádio City entender. Por favor, Zé Geraldo. É importante destacar que esse episódio do Carandiru foi um dos maiores crimes que aconteceu. Crimes, não é tese de legítima defesa, porque você tem uma revolta de presidiário e você tem uma tropa de choque do Tobias Aguiar. Essa é que é a verdade. Agora, que houve inabilidade, sem dúvida houve, mas o que salta aos olhos à luz do direito e à luz da Constituição foi a tese desenvolvida pelo ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. Ivan Sartori, que praticamente desejou, colocou, pontuou uma anulação de uma decisão do júri. E uma decisão do corpo de jurados, ela não é anulável. Você pode julgar a sessão de julgamento, anular a sessão de julgamento que deu origem àquela sentença do júri, mas não anular a decisão dos senhores jurados, porque essa decisão é soberana, é inconstitucional. Então ele construiu o raciocínio dele nisto. E também, subsidiariamente, ele usou a tese de que 3 dos envolvidos, 3 dos acusados, 3 policiais foram absolvidos, não é? Então ele usou a similitude, o princípio da similitude, dizendo que as condições eram semelhantes e, portanto, todos os demais 74 deveriam também ser absolvidos. Isso aí é uma excrescência jurídica. Com certeza, em sede de Superior Tribunal de Justiça, com recurso especial que os promotores de São Paulo vão impetrar perante o Superior Tribunal de Justiça, vai ser modificada. Agora, o que pasmes, vai demorar anos e aí os crimes vão estar prescritos. Em outras palavras, a impunidade e a justiça no Brasil, tudo se passa como se nada se passasse. Conclua, por favor, doutor Ricardo. Eu acho que do ponto de vista anatomopatológico, do ponto de vista medicina legal, o que faltou nisso foi a materialidade da prova, né? Determinar quem que atirou em quem, como atirou, por que atirou, qual foi o trajeto, a parte de balística, o exame de balística, eu acho que deve subsidiar de alguma forma quem deve ser condenado ou não, porque veja, você estabelecer numa coletividade que a ação foi, mas de repente teve um que não atirou e esse daí vai ser também condenado. Também. Então eu acho que isso daí é algo que deve pautar a avaliação dos juristas, e com certeza o doutor Barbosa é muito mais qualificado para abordar essa área. E acho que ficamos por aí. Vamos aguardar os acontecimentos. Com certeza. Personagens do episódio do Carandiru: Pedro Franco de Campos, secretário de Segurança Pública do Estado; o coronel Ubiratã Guimarães, que chegou a ser eleito deputado estadual em 2002 e hoje falecido, né? E o governador Luiz Antônio Fleury Filho, que autorizou a invasão, quer dizer, era um grupo que autorizou a invasão lá do presídio do Carandiru, que também já não existe mais, mas esse caso com certeza hoje tem repercussão mundial novamente por conta da decisão da Justiça de São Paulo.
Poluição, 92% da população global respira um ar inadequado, diz alerta da OMS. Os dados integram os mais completos relatórios globais já divulgados pela organização sobre zonas de perigo para a poluição do ar, com base em informações de medições por satélite, modelos de transporte aéreo e monitores de estações terrestres de mais de 3.000 localidades rurais e urbanas. A estimativa é que cerca de 3 milhões de mortes ao ano estejam ligadas à exposição à poluição externa do ar. A poluição interna do ar, entretanto, aparenta ser igualmente perigosa, já que em 2012, em torno de 6,5 milhões de mortes estavam associadas à população interna e externa juntas. De acordo com a OMS, quase 90% das mortes relacionadas à poluição do ar são registradas em países de baixa e média renda, sendo que quase 2 em cada 3 óbitos foram contabilizados no sudeste da Ásia, em regiões ocidentais do Pacífico. Doutor Ricardo Camilo de Almeida, que como patologista, não é, entende esses desdobramentos, acredito que, não desmerecendo os dados, são realmente preocupantes. 92% da população submetida a essa insalubridade por conta da má qualidade do ar. Mas a interpretação desses dados não é tão, às vezes, tão cartesiana assim, né? Esse desdobramento. Exatamente. Na verdade, o que acontece é o seguinte: existem ilhas de grande concentração de poluição. Em São Paulo, por exemplo, em determinadas áreas, os níveis de nitratos, sulfatos e a própria fuligem, que é o carbono basicamente, atingem situações alarmantes. Há algum tempo atrás, Cubatão era uma outra ilha de grande poluição que causava até nascimentos de anencéfalos, que são bebês sem cérebro, tamanha exposição a esses agentes, tanto teratogênicos como mutagênicos. O grande problema nisso é a forma de uso de combustíveis fósseis, hábitos da população. Resíduos sólidos também são grande fonte de materiais contaminantes da atmosfera, e o contato disso causa doenças pulmonares obstrutivas crônicas, agravamento dessas doenças como enfisema, quadros de asma e muitas doenças cardiovasculares, como acidente vascular cerebral, causados por vasoconstrição, uma vez que esses agentes eles estimulam as células a reações. Então, hoje dizem do fotoenvelhecimento, mas o envelhecimento da população também passa pela poluição ambiental. O que acontece, Geraldo, é que o planeta tá aí, né? Sem trocadilho, tá sufocado, né? Tá pedindo socorro. Sem dúvida, né? O homem, o animal racional homem, não se compenetrou ainda que ele vive com os demais entes vivos da crosta terrestre. É fundamental esse conceito de viver no planeta Terra, e que nós devemos preservar todos os entes vivos, todas as espécies vivas que existem na Terra. Esse é o conceito de meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, tudo aquilo que contribui para a degradação desse sistema, que interage e coage entre eles, danifica qualquer um desses seres humanos, qualquer um outro ente vivo do planeta. O que acontece com a poluição do ar? No momento em que você coloca, por exemplo, um óxido de nitrogênio, um NO2, é letal. Você danifica. No momento em que você, numa instalação, por exemplo, de amônia ou de gás cloro, na carbocloro, você mata as pessoas, você danifica, você altera o metabolismo da pessoa, faz com que a pessoa adquira uma leucopenia. Na Cosipa nós tivemos isso com o benzeno, com o tolueno, com o xileno, que são produtos químicos oriundos da destilação a seco do carvão, que causou uma série de casos de leucopenia e também bebês que nasceram sem cérebro, como o doutor Camilo colocou. Agora, por que isso? Porque o homem, embora saiba tecnicamente, e a literatura técnica
existente hoje é muito farta, ele teima em manter o ar poluído. Não tem sentido mais você queimar carvão, por exemplo. Não tem sentido você usar uma termoelétrica na base de diesel. Não tem sentido numa cidade hoje você usar um óleo diesel com alto teor de enxofre que produz o SO2, e o SO2 em contato com a atmosfera provoca a formação de chuva ácida, o SO3, e tudo isso é danoso ao ser humano. Então o que eu entendo é que a educação ambiental que a gente exige nas nossas crianças, nos nossos chefes de família, ela peca na educação ambiental dos nossos governantes, das nossas autoridades, porque eu percebo que, por parte das nossas autoridades, que o item meio ambiente é aquele item que eles mais esquecem de fundamentar. Eles se preocupam com a obra em si, mas o impacto ambiental que aquela obra vai causar no meio ambiente, especialmente os poluentes, sabe? Que é fundamental. Por exemplo, eu vou na nossa terra aqui, muito importante, o que acontece na ponta da praia, por exemplo, com a descarga, com o carregamento, melhor dizendo, dos produtos provenientes do agronegócio, do milho, soja, e que produz uma grande quantidade de material particulado ali naquela região, Zé, é fundamental que nós façamos uma luta muito grande, mas não adianta só o povo pressionar, as autoridades, e aí eu não me refiro somente aos governantes do executivo, mas principalmente o legislativo e o judiciário, que deve atuar no sentido de resolver isso, que ainda não está resolvido. Quantas crianças, quantas pessoas vão estar contaminadas que originam doenças, e até lá hoje está. Por quê? Por causa do capitalismo, do how to get money. É verdade, você também não pode frear o avanço e também a exploração econômica do planeta, mas é o conceito básico do desenvolvimento sustentável, né? Você de repente não pode ficar impedido de fazer qualquer coisa, porque você vai alterar o meio ambiente, mas criar protocolos, parâmetros para que você mitigue esses impactos e lá navegar, como se diz aqui no Porto de Santos, que é um grande exemplo que você deu. Realmente, essa questão ambiental está intimamente ligada. Sì, se non è vero è bene trovato. Sì, se non è vero è bene trovato, ecco, ma che succede? Nós temos que trabalhar nisso, ecco. Bom, quer acrescentar mais uma coisa, Camilo? Na verdade, a poluição, ela afeta o ser humano, ele é muito adaptável. Ele consegue viver de uma maneira até certo ponto aceitável, às vezes em ambientes degradados. Mas as espécies mais suscetíveis, como ocorreu quando teve o acidente aqui na entrada de Santos, peixes apareceram mortos, né? Isso daí não vai ter o efeito cumulativo no ser humano. Exatamente, o ser humano, ele vai acumulando. Essa demanda ambiental aqui na Baixada Santista é muito complexa. Inclusive, a Maria da Aparecida, Zé Geraldo, já que você falou lá do Polo Petroquímico de Cubatão, ela lembra muito bem aqui o caso Ródia. Sim, é um caso absurdo. Fechou a unidade que produzia pentaclorofenalato de sódio ou pentaclorofenol, foi fechada. Você tem um cemitério ali na parte continental de São Vicente que guarda uma grande quantidade de tambores com esse produto. Não sei se você sabe. Não. É verdade. Agora, causou doenças 1000. Quantas e quantas pessoas hoje, é verdade, doenças, você sabe disso. E isso interfere, é um sistema, não interfere no SUS, interfere em tudo nessas causas que tem de crianças com uma série de problemas de alergia, problema que tem broncopneumonia, sabe? Nós temos que agir preservando a natureza, também estimulando a economia de acordo com o artigo 170 da Constituição, mas sobretudo respeitar a natureza. Senão, cara, nós vamos embora. Vamos ver a sugestão de filme, Erin Brockovich, com a Julia Roberts. Ah, sim. Né? É nessa linha. Sobre a contaminação Julia Roberts. Agentes cancerígenos, no Canadá. Né? Se eu não me engano. Não, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Em Montana. Em Montana. No Canadá não é filme, é realidade. Bom, a gente vai em frente com o nosso programa daqui a pouquinho. Vamos parar para um breve intervalo, mas antes eu tenho para você aqui o recado da Design Gallery, lista de casamento, trabalho e chá de cozinha, a maior variedade de produtos para casa e sempre com o menor preço, 6 vezes consecutivas eleita no Top of Mind, a loja mais lembrada na categoria artigos para o lar e decoração. Design Gallery atende muito bem, por sinal, em 2 endereços, tem novidade sempre, várias faixas de preço,
objetos bonitos, funcionais, tudo que você precisa. Azevedo Sodré 3, próxima Conselheiro Neves, Marechal Deodoro 98 no Gonzaga, Design Gallery. A gente volta já já. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. De volta aqui no Bom Dia Rádio City, quero agradecer demais a sua audiência. Vamos ao vivo até às 8 da manhã, agora 7h37. Aqui Zé Torquato, a bancada tem os comentaristas Ricardo Camilo de Almeida, que é médico, e também o advogado engenheiro mestre em direito ambiental, José Geraldo Barbosa. Thiago Ferraz também comigo, vai trazer já o Giro Nacional para debate aqui no nosso programa. E nós temos registro triste para fazer: a morte de Shimon Peres, ex-primeiro-ministro de Israel, ex-líder e Nobel da Paz. Ele morreu aos 93 anos porque não resistiu a complicações de vários AVCs. Ele que foi o implementador do acordo de paz, vários acordos de paz com o Egito, com a Palestina, com então o líder Yasser Arafat, e um homem que aí pautou a sua vida na busca da paz. Fica aí uma perda sensível para o mundo do Shimon Peres. Esse senhor foi um pacifista, ele acabou até sendo agraciado pelo Prêmio Nobel em virtude da postura dele conciliadora, né? Muitos o questionavam na época, até pela aproximação com o palestino Yasser Arafat, mas sem sombra de dúvida foi uma pessoa que marcou o século XX. É fundamental dizer que a postura dele sempre foi em busca da paz. Quer dizer, ele foi verdadeiramente um estadista, se você comparar a postura política dele em relação ao Benjamin Netanyahu, que é o atual chanceler de Israel, que é diferente. E o Benjamin Netanyahu, ele atua no sentido de quê? No sentido do confronto, no sentido de você impedir a formação de um Estado palestino. Quer queira, quer não queira, para ter paz ali, vai ter que coexistir. Os palestinos, os israelenses têm que coexistir, porque senão vai ter uma guerra sangrenta continuamente. Como coexiste, por exemplo, no Brasil. São Paulo, né? O Brasil é um exemplo do mundo em que existe uma visão de respeito, né? Mas também na Europa convive bem. O problema basicamente na Europa, por exemplo, é a questão dos fundamentalistas, né? Aí é uma coisa diferente. Mas a Palestina, aquela região de Gaza, aquela região tem que pertencer aos palestinos e aos israelenses. O Brasil tem que entrar nisso aí e dizer ao mundo da nossa experiência que nós temos aqui em São Paulo. É verdade, você falou bem. Por exemplo, nós temos aí a cultura, o povo, como se diz, o turco que chega aqui no Brasil, quando ele chega, ele tá vendendo mercadoria, depois ele monta a lojinha, não é? E transforma-se, de turco transforma em sírio, chama de turco, monta a lojinha, turco quando ele é mascate, né? Turco quando é mascate, quando começa lá, aí quando começa a receber Mazari, monta a lojinha e torna-se sírio. Depois, quando for financista, tem um banco, e eu quero que o Habib Chokran tenha um banco, ele vai se tornar um libanês. Ele não vai dizer mais que os pais dele são de origem síria, mas sim do Líbano. É turco, sírio e libanês. Habib Chokran. 7h40 aqui na Rádio City. Vamos ao Giro Nacional. Giro Nacional. Sombra, principal personagem do caso Celso Daniel, morre em São Paulo. Então, o caso Celso Daniel voltou à pauta, não é? Marcos Valério, que foi denunciado no Mensalão, foi aquele, acho que deu margem a todas as delações premiadas, né? Que ele sozinho, pagou o pato, né? O Marcos Valério, de muita gente, né? A exemplo do Zé Disseu também, né? Muita gente pode criticar, mas ele ficou na dele, né? Aguentou a bucha sozinho, né? Tô defendendo não, mas essa questão muito ainda, com muitos pontos a esclarecer, da morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. A morte dele está envolvida em várias mortes na sequência, são no total já de 7 óbitos, incluindo aí o garçom que serviu o Celso Daniel durante a noite, onde ele estava jantando com o Sombra, que agora veio a falecer. Pessoas que testemunharam, que presenciaram os crimes
de repente todos vão morrendo, inclusive o médico legista, o doutor Carlos Del Monte Pérez, também falecido já. Parece que todas as pessoas que de um jeito ou de outro que estavam envolvidos nisso, e pelo que apareceu na mídia, foi quando o Celso Daniel quis interromper o esquema de propina, que o que foi noticiado é que inclusive o José Dirceu estava envolvido nisso, no desvio dessa propina arrecadada no meio das companhias de transporte lá de Santo André pro caixa do PT. Isso ainda não sei se está bem esclarecido ou não, mas com certeza a morte do Celso Daniel ainda permanece como uma incógnita. Então, o nome do Sombra era Sérgio Gomes da Silva, ele era empresário, era tido como amigo, uma pessoa de confiança do ex-prefeito Celso Daniel, estava na companhia dele e é acusado de ser o mandante, não se vai ser extinto o processo por conta do falecimento dele. Ele foi condenado para 15 anos de cadeia. Acontece que ele recorreu em liberdade, né? Agora, como é que a gente vai dizer quem matou quem? O fato é o seguinte, o iter criminis aí, o caminho do crime é o mesmo, é a arrecadação de grana para um partido político. Aí que começou. Isso aí. Quer dizer, o propinoduto foi construído lá adiante, lá em São Bernardo, essa que é a verdade. E aí foi escancarado em Brasília. Essa que é a verdade. Hoje a gente vê com muito mais clareza essa questão dos abastecimentos dos caixas. Com a hora que começar a estourar os financiamentos para Angola, para Cuba, para Guiné-Bissau, para Cabo Verde, financiamento que deram a cabo de 370 bilhões de reais do BNDES que não tem retorno. Dinheiro do Camilo, do Zé, do Tiago, meu, que não tem volta. Por falar nisso, Tiago, a Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo viram réus no STF. A Gleisi Hoffmann e o Paulo Bernardo, por quê? Nosso querido Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, queria ficar no cargo, né? E o Alberto Youssef, o doleiro também, que lavava esse dinheiro aí pra essa turma aí, né? Do Petrolão, eles afirmaram, ambos, que trouxeram dinheiro do esquema da Petrobras, tanto para a senadora Gleisi Hoffmann, como para o ex-ministro Paulo Bernardo, e agora são réus do processo. Companheiro, eu realmente não sei de nada, nunca vi nada. Mas na realidade, companheiro, o fato é o seguinte, companheiro, quem iria pagar a campanha? Quem iria pagar a campanha da companheira Gleisi Hoffmann em Curitiba? De onde vinha o dinheiro? Não adianta, Zé, dizer que o dinheiro o partido político recebeu dinheiro legalmente e tal, foi baixado na contabilidade. E a origem desse dinheiro? Não se explica. E a origem do dinheiro? Não se explica. Que isso? Que afirmação canhestra é essa? E na verdade, eles estão, a defesa da Gleisi e do marido acusa que foi baseado apenas na delação do Youssef, né? Mas na verdade, os ministros do Supremo falando, não, tem muito mais base. Sim. E tem outros, e o Paulo Bernardo também está envolvido com outros desvios, outros consignados, né? Exato. Aquele acréscimo pequenininho. De grão em grão, a galinha encheu o papo. Exatamente, e foram quase 7 milhões de desvio direto para conta dele. Então, né? Eu acho que aqui se faz aqui se paga. Nem sempre, infelizmente. Os dois ali, aquele casal, eles na justiça se valeram da posição deles. O próprio Paulo Bernardo, ele está envolvido também com a escolha de empresa para quando ele era ministro do planejamento, para a parte de tecnologia, parte de TI, que também teria pago uma propina. Então, esse esquema, voltando até ao gancho do tópico anterior, esse propinoduto vem sendo construído e não é uma coisinha construída de um dia para o outro. Camilo, tirar dinheiro de aposentado, tirar 1% de cada empréstimo consignado, é uma sacanagem. Das vistas com sacanagem. É demais, né? É demais. Inominável. Tiago. Governo federal renova programa Mais Médicos por mais 3 anos. Quero ouvir o médico aqui da bancada, Ricardo Camilo, sempre tem posicionamento crítico contra o programa, né? Eu pessoalmente acho que não ter a revalidação desses diplomas é expor a população à possibilidade de ter um profissional não qualificado. Então,
Veja, por que se combate o charlatanismo? Por que se combate o curandeirismo? E essa pessoa, você não tem nada que o chancele como tendo capacidade para tratar. Veja, no Facebook, no WhatsApp, aparece, vira e mexe, alguma receita estapafúrdia, posologias, assim, indicações completamente fora de uma realidade mínima aceitável. Se falta médico, eu acho que isso é por uma falta de política pública de incentivo a ir. E mais grave do que isso, esse estímulo a permanecer esse programa é porque a prefeitura transfere para a União o custeio desse médico, né? Porque sai caro você fazer um concurso, pagar direito médico, estimulá-lo a manter naquela posição. Eu sei que como qualquer outro segmento, existem bons e maus profissionais, mas você falar que quantidade mitiga a qualidade, quantos e quantos nossos ouvintes já não passaram por vários médicos até chegar num diagnóstico? Não seria melhor ter um médico bem capacitado, um médico de família, fazer de fato uma capacitação dos profissionais, ao invés da pessoa correr por vários profissionais, ela ir em um que consiga dar uma direção e aí essa pessoa conseguir um tratamento, se for o caso especializado, seguir o que o SUS determina? Veja, eu acho que essa política de perpetuação de pessoas não revalidadas, eu acho que quer trabalhar como médico no Brasil, tem que seguir uma regra. Não pode ter esse bypass, esse jeitinho brasileiro para tampar o sol com a peneira. Zé Geraldo, queria te ouvir sobre também essa prorrogação dos dois médicos, que o governo, como novidade, vai criar um programa de incentivo, conforme sugeriu aqui Ricardo Camilo, para que os médicos brasileiros tenham essa adesão, e quero que você também fale sobre a questão da não obrigatoriedade do revalida. Olha, eu entendo o seguinte, que ser médico no Brasil talvez seja a profissão mais sacrificada e menos e a remuneração inadequada, né? Digo isso porque dá um plantão médico, por exemplo, de 24 horas, eu falo com absoluta tranquilidade, meu filho é médico, minha nora é médica, meus 2 cunhados são médicos e tem 2 sobrinhos médicos. Quer dizer, eles estudaram muito para atingir a posição que atingiram. E eu posso dizer que eles são todos eles mal remunerados, não é? Agora, por que o Brasil não estimula, não tem uma política adequada para não só estimular financeiramente, mas motivar o médico a cada vez estudar mais? Porque, não é? Isso é fundamental. E mais. Esse programa do Mais Médico, ele teve um viés positivo, que foi trazer mais profissionais para cuidar da saúde da população, mas teve um viés negativo, muito negativo, que agora que a gente está sabendo, que os médicos ganhavam, os cubanos, por exemplo, uma quantia infinitesimal, e o Estado cubano Organização Pan-Americana, né? Não, havia a Organização Pan-Americana, uma nota sem dúvida, quer dizer, pagava pro governo cubano. Quer dizer, é uma grande sacanagem, é uma irresponsabilidade. Era exatamente isso que eu ia cutucar o Dr. José Geraldo, porque para essa forma de desviar dinheiro público nacional para Cuba. E uma outra coisa que ocorreu, o estímulo de abertura indiscriminada de faculdades, em vez de se preocupar com a qualificação dos profissionais egressos das faculdades, não, o que o governo fez foi, vamos abrir faculdade. Eu acho que isso também não é o ideal. Bom, a ouvinte Helena diz o seguinte: deveria ser obrigatório nas universidades públicas, após a formação, prestar serviço no Mais Médicos. Lugares distantes. Eu acho que deveria ser. Obrigado, Helena. Principalmente, eu concordo com a nossa ouvinte Helena, principalmente nas universidades públicas, porque a pessoa recebe do Estado e depois não devolve nada para o Estado. As faculdades privadas, a pessoa pagou pelo estudo, e eu acho que deveria ser exigir a qualidade, coisa que várias universidades privadas não têm. Agora, desculpa, porque na verdade eu acho que o egresso de uma universidade pública, como diversos países que têm essa forma, ele precisa de reverter essa, entre aspas, a assistência do Estado para a formação dele, devolvendo, mas não de graça. Ele vai receber, ele vai ter um salário, mas por 1-2 anos. E eu acredito que deveria, até em concordância com o nosso ouvinte, deveria ter a opção da pessoa reverter isso como generalista ou após a residência médica como um especialista.
Eu entendo o seguinte, eu estou na linha do Dr. Camilo, o Zé, fundamental, mas não somente médicos formados em escola, mas também o fisioterapeuta, os enfermeiros, porque aí, o Camilo, você que é profissional da área, sabe melhor do que eu, poderia se adotar mais o protocolo de Manchester. O que diz o protocolo de Manchester? É você fazer uma triagem das pessoas que demandam os pronto-socorro, separar os casos de emergência dos casos de urgência, daqueles que podem ser atendidos mais tarde ou no outro dia, mas isso torna-se imprescindível ter aquilo que eu falo sempre, que é a existência do prontuário eletrônico do paciente. Por que nós temos um diferencial no atendimento dos hospitais de Santos com os de São Paulo? Porque todos os hospitais de São Paulo, basicamente o AC Camargo, o Incor, o Hospital das Clínicas, todos eles têm prontuário eletrônico. Aqui em Santos nenhum deles tem. Então você tem que ter o quê? Aquela anamnésia do paciente, o histórico do paciente. Se nós tivéssemos isso na nossa UPA, não sei se está tendo, eu não conheço a UPA nova. Se tivesse isso, o histórico do paciente, você já poderia, adotando o protocolo de Manchester, você já separar. Doutor Camilo pode falar melhor do que eu. O protocolo ainda tem a abordagem multidisciplinar, que eu acho que foi muito feliz em abordar isso, porque de fato o médico, ele não é senhor isolado. Ele tem as limitações dele, da formação, mas agora é fundamental ter uma equipe de enfermagem bem estruturada e bem formada, uma equipe de apoio, e isso daí eu acho que é primeira etapa a se cumprir para uma melhoria na qualidade de saúde do nosso Brasil. Ok, deixa eu dar um recado da Home Life, especializada em assistência domiciliar. Mandar até um abraço a toda a equipe, todo o corpo diretivo, todos os profissionais da Home Life, que são altamente preparados, qualificados para oferecer a você uma assistência domiciliar, o home care, que é um conceito que vem evoluindo no mundo inteiro, não é? Um conceito de saúde muito interessante, que você pode usufruir também para que você, por exemplo, no mínimo, reduza o risco de infecções cruzadas. É uma das vantagens aí do atendimento domiciliar. Ele vai do mais simples até o intensivo, sendo que, claro, até um certo grau. O hospital tem outras complexidades e processos intensivos que são realmente não deixam opção. Mas a Home Life tem um grande leque de serviços para te oferecer em termos de assistência médica domiciliar. E eu quero que você conheça a Home Life. É uma empresa de 10 anos, está na Baixada, está na Grande São Paulo, está também na região de Ribeirão Preto, região importante do nosso estado, está à sua disposição na Ana Costa 146, 17º andar. Telefone 3202-6440. Acesse homelife.com.br. Às 7h54 é hora de falar de esporte. Giro Esportivo. Bom dia, Ricardo Martins. Opa, legal, bom dia, grande abraço a vocês, abraço a gente ligado na Rádio City FM. Rapaz, bora começar falando de Libertadores da América. Ontem a Conmebol trouxe novidades com relação a Libertadores da América 2017. Será um torneio quase de um ano, hein? Começa em fevereiro, vai terminar só em novembro. Algumas novidades ainda vão ser trazidas em de 3 semanas, a possibilidade de mais uma equipe brasileira participar da Libertadores a partir da próxima temporada. E mais do que isso, a Libertadores da América será como a Liga dos Campeões da Europa. Afinal, jogo único em estádio neutro a ser conhecido antes de começar a competição, hein, Zé? Realmente. E outra coisa, meu caro Ricardo, o Internacional abriu mão da Copa do Brasil? Então, Zé, a gente vai falar na sequência do Internacional, mas essa Libertadores da América do ano que vem promete muito de fevereiro, né, a novembro. Então uma Libertadores diferente. A Copa Sul-Americana começa apenas em junho e termina em dezembro. Com relação à Copa do Brasil, o Internacional de Porto Alegre está muito mais preocupado com o Campeonato Brasileiro do que com a Copa do Brasil. O time enfrenta o Santos essa noite na Vila Belmiro, 7h30, com o chamado time alternativo, até porque a água está batendo no bumbum no Campeonato Brasileiro. É melhor não cair do que ganhar a Copa do Brasil, né, Zé? É verdade. E eu falei da Copa, você estava falando de Libertadores, Ricardo, porque talvez aumentem as vagas, né, para as equipes brasileiras, né? Isso ainda vai ser decidido.
Aí vamos ver qual vai ser a decisão da CBF, né? Se ela vai dar a vaga ao quinto colocado, de repente, no Campeonato Brasileiro, se realmente abrir mais uma vaga, ou deixar a Copa do Brasil ainda mais interessante, né? Dando vaga ao vice-campeão da competição. Copa do Brasil essa noite, então, na Vila Belmiro. O Santos com problemas, né? O técnico Dorival Júnior não terá o Gustavo Henrique, vai operar o joelho, 6 meses fora, não tem o Vitor Bueno, não tem o Ricardo Oliveira, esses 3 no departamento médico. E não tem Giamota, que já jogou pelo Fortaleza a competição. Lembra você também, Zé, ouvinte da Rádio City, que além de Santos Internacional, hoje mais paulistas em campo. 21h45, líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, apenas com o Jean poupado, enfrenta o Grêmio jogando em Porto Alegre. Também 21h45, no Itaquerão, Corinthians e Cruzeiro. Aí o bicho vai pegar também, Zé. O Corinthians e o Cruzeiro estão aí numa fase difícil no Brasileiro, né? Mas hoje é virar o disco, né? Como se diz antigamente. Não tem nada a ver com o brasileiro. Você tá velho mesmo, hein, Zé? Cá pra nós aqui, hein? Já teve disco, já teve CD. Verdade. Agora estamos no chip e você quer voltar. Apesar que o vinil tá voltando aí, fazendo sucesso. Então, a controvérsia, você vê como é que é? Eu já tenho os vinis em casa, tá vendo? Eu tô olhando pro futuro. Vinil. O vinil voltou com o Zé, que pra gente encerrar. Vamos pegar o palpite do nosso comentarista, o seu palpite, e só confirma pra gente como é que ficaram os jogos finais da série, a segunda divisão, Zé. Então, da Série B, a Portuguesa vai enfrentar o Desportivo Brasil em 2 jogos. Primeiro agora, dia 1º, sábado, em Porto Feliz, 15 horas. Jogo da volta vai ser dia 9, domingo, 10 da manhã, em Eurico Moça. A mudança do sábado para o domingo foi em virtude da realização no dia 8 do jogo de aniversário da Vila Belmiro entre Santos e Benfica. Portanto, a finalíssima do Campeonato Portuguesa joga por 2 resultados iguais, dia 9 de outubro, 10 da manhã, em Eurico Moça. Ricardo Martins. Santos Internacional, Palmeiras e Grêmio, Corinthians e Cruzeiro. Vai, Zé. O Santos hoje ganha de 2-0. E Corinthians e Cruzeiro, 2-1 pro Corinthians. E o Palmeiras? Palmeiras e Grêmio. Também o Palmeiras deve ganhar bem, 2-0. Vai mais alguém palpitar ou é só nós dois? Tem Zé Geraldo Barbosa, palpite. Zé Geraldo Barbosa, vai. Jogo do Santos e Internacional. 2-0, 2 gols de Rodrigão. Ô, Zé Geraldo, vão ser 2 gols do Elano, pô. Tô doente. Isso aqui é uma coisa séria, é uma brincadeira. For pra brincar, vou dar bom dia e vou embora, hein? Tá certo, então. Nem joga o Elano, vai jogar o Vecchio. Aliás, seu Dorival Júnior, que é um treinador que eu gosto muito, já que você tocou no assunto, não tem coerência, né? E não foi, digamos assim, macho o suficiente pra manter o Elano, né? É verdade. Ele gosta muito do rapaz, ele não vai entender, eles se dão muito bem, pelo que eu sei dos bastidores do Santos Futebol Clube. Ricardo, até amanhã. Grande abraço. Santos 3-0, o Corinthians perde 1-0 em casa e o Palmeiras empata 1-1. Grande abraço, eu volto amanhã para falar mais de futebol. Um abraço, bom dia. Armazém 26, materiais elétricos em Brasil, empresa Centro de Santos, Praça da República 35. Você liga, a gente entrega para você. 3221-3396. Armazém 26, materiais elétricos, Brasil, empresa, tem o café e o açúcar. Um grande abraço, um sol para cada um. Calor em Santos. Tchau, Zé. Tchau, Ricardinho. Para fechar o programa, Thiago. Rota da droga, 5 homens presos por tráfico internacional de drogas no Porto de Santos. Uma conexão africana de tráfico internacional de drogas pelo Porto foi desbaratada pela Polícia Civil com a apreensão de 32 quilos de cocaína com elevado teor de pureza e a prisão em flagrante de 5 homens. Entre os acusados estão 2 nigerianos, um liberiano, um despachante aduaneiro e um diretor delegado da Sintramar. A prisão aconteceu na última sexta-feira, mas só ontem foi divulgada porque policiais da DISI ainda não finalizavam a apuração. Fica registrado aí mais uma apreensão de drogas aí no Porto de Santos. Vamos dizendo até amanhã aqui no Bom Dia Rádio City. E só quero dar o recado da APO Planos Odontológicos Empresariais, uma assistência odontológica de qualidade que tem o aval de grandes empresas da região, como o Grupo Mendes, um sistema Santa Cecília, com a Rodrimar, tem parceria com a Unimed, com Santa Casa Saúde. É uma empresa sólida, hoje atendendo a 60 mil vidas.
a grande maioria aqui na região da Baixada Santista, nas empresas aqui, que o plano é somente para empresas, e também na região de Sorocaba. Conheça a APO Odonto, APO Planos Odontológicos Empresariais. O site é exatamente esse, apoodonto.com.br, telefone 21044000. Bom dia, Rádio City vai ficando por aqui. Obrigado, Ricardo Camilo, Zé Geraldo Barbosa, Tiago Ferraz, a nossa produção. Vem aí, Roberto César e mais uma edição do Jornal Litoral. Valeu! Termina aqui. Bom dia, Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 32266200. Realização CDL Santos Praia.